Bem, tudo bem, galera da enfermagem? A gente está caminhando aí para o final e hoje nós temos como tema protozooses. Esse tema que você vê aí, protozooses, nós já falamos anteriormente, trata-se de todas as doenças que apresentam como agente transmissor um protozoário, um agente etiológico. Então, toda doença parasitária, onde o protozoário é o agente causador, a gente vai denominar de protozoose. E hoje, então, nós vamos tratar para a nossa região das principais protozooses no dia a dia de quem trabalha com saúde. Vamos conhecer quem são essas protozooses. Bem, nós falávamos que dentro dos protozoários nós temos grupos. Porque esses grupos foram divididos em 4 partes no último vídeo nosso. Os sarcodinos, os flagelados, os ciliados e os esporozoários. Então nós vamos ver dentro desses grupos aqueles que são causadores das principais doenças. Então nós já sabemos que os sarcodinos correspondem àquele grupo que apresenta a formação, ou melhor, a deformação celular, mostrando para a gente a formação de pseudópodes. Então, dentro do grupo dos sarcodinos, nós temos uma espécie que é fundamental para a gente. Chama-se Entamoeba histolítica. Então, esse E aqui corresponde a Entamoeba. Ela tem uma importância muito grande, ela é um tipo de ameba, né? Porém não é o único. Porém, a nível de homem, essa entamoeba ela tem a capacidade de produzir uma infecção intestinal conhecida como amebíase. Quando a gente coloca aqui distribuição geográfica de amplitude mundial, corresponde dizer que esse protozoário está presente em toda parte, em qualquer parte do globo terrestre. Então significa dizer que ele não é exigente. Regiões com muito calor, com muito frio, altitude, latitude, ele está sempre presente. Como aqui a gente já sabe que a maioria das doenças vai estar associada ao saneamento básico, essa ameba entamoeba histolítica, ela vai estar diretamente ligada à água e alimento contaminado. Então, no momento em que você consome água e alimentos, desde que eles estejam contaminados, eu corro o risco de adquirir essa doença. Essa doença tem uma preferência pelo interior do intestino. O intestino final do intestino grosso é a região que normalmente ela tem preferência. Essa infecção, volto a falar, esse E significa de entamoeba, é o gênero dela. Como ela ocorre de amplitude mundial, tem essa contaminação, a gente vai ter na visão disso aqui, repare, nós temos a associação de água e principalmente o contato com o esgoto, faz-se a contaminação. Então, no momento em que você bebe ou você comeu alguma coisa que foi lavada com essa água, eu corro o risco de desenvolver a chamada amebíase. Como nós falamos, todo protozoário ele tem 2 formatos. Um formato chamado de trofozoíta, quando ele vive dentro de você. E um formato resistente, chamado cisto, que ele se transforma quando ele vai ser eliminado através das fezes. Então, uma pessoa se contamina não pela água, não pelo alimento, mas sim pelos cistos presentes nas fezes que contaminaram essa água e esse alimento. Então, a gente diz que ocorre a forma direta, tá? Ou a forma indireta. A amebíase também pode ser disseminada, aí um risco um pouco menor, porém sempre existente, que é a relação do sexo oral. Lembrando que oral, anal, tá? Então a alteração da via sexual pode transferir material de uma região para outra. Então a higiene durante esses hábitos é importantíssimo. Temos também aqui o termo falando,
as condições sanitárias de um ambiente é fundamental para disseminar ou não a amebíase. Então, controlar a água e o alimento ainda é a melhor forma. Então, não, é necessário higienizar com água sanitária. Então, vamos relembrar. As pessoas contaminam o ambiente quando liberam fezes. Essas fezes eu vou usar para fazer o exame, nós já vimos isso. Quando se faz o exame, o que eu vou encontrar nessas fezes? A presença do cisto. Cisto é uma forma de resistência. Quando a gente fala resistência, é porque ele está no ambiente externo e ele não sabe quanto tempo ele precisa para resistir e sobreviver. O cisto da entamoeba tem como característica ser altamente redondo, uma membrana dupla e de 1 a 4 núcleos. A gente vai ver aqui, repare, olha, a forma cística dele tem 1, 2, 3 até 4 núcleos. Dentro de você, quem vive é a forma vegetativa. Então, na página 34 da nossa apostila, nós temos a situação de que é um ciclo monoxênico, ou seja, reparem aqui que uma pessoa ela contamina o meio através da liberação de fezes. Ela contamina com o quê? Com cistos. Cistos que podem ter de 1 até 4 núcleos. Esse cisto resiste no ambiente e quando ele contamina uma água, um alimento e uma nova pessoa come, ela ingere novamente esse cisto. Dentro de você, esse cisto vai se transformar em um trofozoito. Então é um ciclo fácil, rápido, que não precisa de nenhum tipo de hospedeiro intermediário. E a pessoa que adquire isso? O que se manifesta nela? A amebíase. As manifestações clínicas presentes na amebíase consistem principalmente na diarreia. Essa diarreia ela pode se tornar sanguinolenta após um certo tempo. A desidratação e a colite, que é a infecção no intestino grosso, a infecção dos cólulos. Então, por que sanguinolenta aqui? Conforme você vai tendo um número maior de protozoários dentro do seu intestino, eles acabam por agredir a sua mucosa, gerando a liberação de sangue, o que leva você a uma anemia e ainda por cima liberar esse sangue através das fezes. Daí a diarreia sanguinolenta. As pessoas que apresentam isso precisam obrigatoriamente fazer um exame. Se você possui sintomas como dor abdominal, acolite, febre, calafrios, diarreia, é passado para você a necessidade de fazer um exame parasitológico. E ao fazer o exame, eu posso ter o resultado positivo ou negativo, fechando o meu diagnóstico. Aqui nós temos um quadro que divide mais ou menos a ideia de como essa doença ela pode progredir. A maioria das pessoas que adquirem entamoeba histolítica, na verdade, costumam ter a defesa. O seu próprio organismo acaba te defendendo. Então, eu me torno uma forma assintomática. Porém, pode ser invasiva ou não invasiva. Quando se é invasiva, ou seja, ela invade o seu organismo, ela pode se tornar aguda. Na aguda, você vai ter os sintomas, onde a gente já viu a disenteria, a diarreia é a principal característica. As pessoas que não se tratam e passam a aumentar essa carga de protozoário, pode desenvolver a forma crônica. Essa forma crônica pode atingir outros órgãos, principalmente o sistema nervoso e o sistema hepático, ou seja, a presença desses protozoários no fígado. Logo, não só cuidar de casa, mas principalmente do ambiente.
Então, nós sabemos que, na maioria das vezes, eu dependo muito mais do sistema político do que do sistema, né, sanitário nosso. Então, eu vou tentar a profilaxia. E qual seria a melhor profilaxia para esse tipo de doença? Nesse caso, a profilaxia impede sempre, intera sempre a ligação da contaminação. Então, a primeira ideia que eu tenho é que a educação sanitária é primordial. Quanto menos isso aqui existir, menor será a chance de você adquirir. E como essa doença ela é proveniente, é trazida para você através principalmente do consumo de água e alimentos contaminados, cuidar bem do seu alimento, cuidar bem tratando, filtrando, fervendo a água de consumo diminui esses riscos. E a maior de todas as profilaxias, manutenção o tempo todo daquilo que a gente chama de lavagem das mãos. Então, essa é uma doença que está na página 34 para a gente e que eu tentei fazer aqui sempre a sequência que você possa acompanhar através da apostila. Então, nós vamos para o próximo vídeo dando sequência às doenças presentes na apostila.